Olá, eu sou a Débora Oliveira, editora-chefe do IT Fórum, e hoje a gente tem uma edição super especial, diretamente do AI Brasil Experience, o evento que está acontecendo aqui em São Paulo. Aqui a gente está no espaço da Semantics, junto com o IT Fórum. Eu tenho um convidado aqui mega especial para a gente falar de competências, inteligência artificial, as habilidades necessárias para evoluir na era da inteligência artificial. E ele é mais conhecido no mercado como Gaioto, na verdade. Ele falou, me chama de Gaioto. Ele é o Caio da Claro, mas ele também é o professor da FIA Business School Lab Data. E a gente vai falar o que também faz, né, esse novo Lab Data. Bom, primeiro, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Débora, pelo convite. E vai ser um prazer. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então um tema que está bastante em alta e não tem como não falar é a questão da inteligência artificial. Mas quais as habilidades hoje que você vê como professor e desenvolvendo alunos, estimulando esse mercado, que são necessárias para que novos talentos entrem nesse mercado? Porque existe um receio de perder ali um espaço para a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo precisa aprender, precisa abraçar essa tecnologia. Então tem essa dicotomia também, né? Como é que você está vendo esse cenário geral, mas ao mesmo tempo os novos profissionais e os que já estão no mercado se desenvolvendo em inteligência artificial? É legal, uma pergunta ampla, mas vou fazer o meu melhor buscando muito do que eu estou vivendo e aplicando. Eu queria separar antes a IA em dois momentos. Aquela IA que a gente usa muito machine learning, que se popularizou um pouco mais em 2012 com a ciência de dados, que é, comparativamente à generative AI, muito mais complexa, exigem profissionais mais preparados em estatística e um pouquinho em programação. E essa matéria, essa disciplina, ela evoluiu bastante e trouxe muito valor para tudo que é empresa que você imagina. Se você olha um Waze hoje, é graças à ciência de dados. Se você consegue fazer uma análise de crédito em near real time, é graças à ciência de dados. Se você consegue hoje uma empresa ter clareza do que são os próximos passos na venda, é graças ao machine learning também. Quando a gente começa a falar de IA generativa, lá em 2021, 2022, isso trouxe o assunto e popularizou pela simplicidade de interagir. Primeiro com um chatzinho, com um monte de brincadeiras, e a gente trouxe aquela ideia do Google, né? Palavras-chave e uma frase curta, se percebeu que prompt é algo bem diferente. Então já foi o primeiro passo de adaptação das pessoas, falando de modo geral. Um segundo passo foi perceber que isso tem valor nas empresas, naturalmente ponderando que Generative AI é baseado em probabilidade, consequentemente você não consegue reproduzir resultados idênticos. Então, existe um ganho muito grande quando se fala de semântica linguística. Tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer na transformação digital, que envolvia linguagem natural, a Generative AI caiu como uma luva. Então você começou a ver chatbot inteligente para todo lugar, você começou a perceber que existe uma oportunidade grande de estar atendendo as pessoas e, o mais interessante, estar incluindo, porque você tem ali o multimodal, voz, áudio, vídeo, e entre outras formas de você estar trabalhando. E você consegue aprofundar, inclusive, quando você classifica bem imagens, consegue tirar conclusões de frases, resumir texto e assim por diante. O grande ponto que isso está trazendo para o mercado é como que eu ativo isso dentro das empresas. E é algo que eu levo com bastante profundidade dentro do MBA, na FIA. Por quê? Quando tudo é IA, nada é IA. A gente precisa agora voltar a falar de senso crítico, pensar em método de trabalho para poder entender como que eu vou mapear uma necessidade, uma pergunta de negócio, uma dor que eu quero resolver. E existem infinitas dores todos os dias, até porque algumas empresas estão saindo na frente, descobrindo como usar essa IA. E o primeiro preparo que a gente tem que olhar é: eu preciso alfabetizar meu time de dados, meu time de pessoas em casa. Considere o seguinte cenário: se para dados você tem sempre uma população total de uma empresa, como os analistas de dados em potencial, você tem 10 funcionários, você pode ter 10 analistas de dados. Agora, com a IA, a intenção é fazer algo parecido. Porém, entendendo bem onde cada um consegue agregar valor. Sim. Né? Imagine o seguinte: existem o time no dia a dia que está trabalhando e precisa usar a IA para poder ganhar mais produtividade no seu trabalho, só que para que ela faça isso muito bem, ela precisa ser preparada. Então, o primeiro ponto que eu observaria é: olha para dentro de casa e pensa em reskilling e upskilling. Não é simplesmente para o mercado e trazer alguém. Ter a pessoa aqui dentro de casa que conhece a cultura e os principais processos e muitas vezes sofre as dores é um primeiro passo.
Se você observar, inclusive, o Fórum Econômico Mundial, eles colocam que a profissão de dados IA é o top 1 até 2030. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que trazer o letramento para essas pessoas. Entender o que essa IA pode fazer, até onde eu posso confiar, em qual serviço ou qual tipo de processo eu posso empregar. É o primeiro passo que eu daria, observando aquilo que eu venho aplicando no dia a dia com os alunos. E são alunos de várias faixas etárias. E também tem a oportunidade de aplicar também IA para jovens carentes de uma ONG que eu faço parte, que é o PAC da Jovens com Futuro. Então eu já consigo ver ali 2 faixas etárias e 2 realidades econômicas diferentes. Essas camadas. E as perguntas são praticamente as mesmas. Como que eu faço melhor aquilo que eu tenho como responsabilidade, usando dessa IA generativa? É o primeiro passo que eu daria. Não, ótimo, mas tem um ponto que é o seguinte, apesar de ser a carreira número 1, né, e você é um Caio, né, reunindo dados e inteligência artificial, a gente tem visto uma série de layoffs nas Big Techs, com relação, por conta do avanço da inteligência artificial, né? O que a gente pode esperar aí nos próximos meses? É uma bolha que está estourando? O que vai acontecer? Ninguém tem bola de cristal, né? Lógico, mas pelos sinais que o mercado indica, o que você está vendo? Eu tentei buscar esse tipo de informação com base no histórico, no passado. A gente está falando de bolha porque já passamos por uma ou 2, pelo menos, ali na parte da .com, em meados de 99 e 2000, que foi um grande problema. E muito daquilo que se fazia, hoje se repete em partes. Mas a gente não pode esquecer que a gente está criando muita infraestrutura com esses grandes habilitadores. Uma diferença que a gente tem que trazer para a mesa é que o Vale do Silício, fintechs, health techs, também seguiram passos semelhantes, onde você tinha o interesse do mercado por produtos que você quer vender e tinha o interesse das empresas em estar melhorando e gerando maior produtividade no dia a dia. Então, dizer que é uma bolha agora, particularmente daquilo que eu venho acompanhando, ainda é cedo. Porém, temos a consciência de que pode ser. E, ao meu ver, o mais perigoso é não conhecer um risco. Sabendo que existe o risco, eu não tenho dúvida nenhuma que o mercado inteiro está atento a não cair nesse risco de bolha, falando dessa questão de bolha. Falando das pessoas em si, existe um interesse real, e quando você olha ainda aquilo que se investe, os grandes players, OpenAI, Anthropic, a Mistral, entre outros players, e si, a própria NVIDIA, e você olha o consumo do mercado, seja pessoa física, pessoa jurídica, ainda faltam muitos passos para que isso se equilibre. Mas se a gente for olhar as grandes fintechs, as grandes health techs, as grandes startups que hoje estão rodando, como você pega uma Uber, você pega o próprio iFood, teve um investimento inicial porque tinha mercado. Então o ponto hoje para que essa bolha não aconteça, é entender que mercado é esse. Não para que eu gere uma demanda que ninguém sabe que precisa, mas para poder agregar, enriquecer naquilo que já existe. Então tem muita coisa acontecendo positiva. Eu, particularmente, não acredito em bolha nesse momento, porque a gente já conhece esse risco e o mercado inteiro está interessado em mitigá-lo. E você, como Caio, também muito conectado ali à academia, o que você vê que é a competência que precisa ter esse profissional hoje e no futuro para trabalhar nessa interseção de dados e inteligência artificial? O primeiro ponto que eu recomendo sempre é tirar isso da paixão e trazer isso para a prática, né? Ser mais pragmático. É muito natural a gente, quando começam as aulas, tudo parece IA, tudo se resolve com agentes. E não é bem por aí. A gente precisa necessariamente entender que tipo de aplicação eu quero fazer. Mas para você chegar nesse nível de estado da arte, eu preciso primeiro ser alfabetizado, ter contato, entender que ferramenta que é essa. Desde você entender como se monta bem um prompt, que o mercado acaba chamando de prompt engineering. Sim. Onde que você aplica esse prompt? Quais são os pontos de risco que eu quero conter nos guardrails? Como que eu levo isso e, se necessário for, aplico em agentes de IA ou workflows de IA, ou ambos, um chamando o outro, ou multi-agentes? E o mais importante, como que eu faço para medir resultado? E medir resultado tem outro desafio inerente. Ligado ao resultado, você tem todo o TCO, que é o custo total da operação. A empresa precisa gerar um ROI também de tudo isso, né? Justamente. Era comparar isso a um consumo linear de qualquer serviço. Eu construí um sistema novo, eu vou processar meus dados todos os dias. É muito diferente por quê?
Porque na IA, o consumo que você faz, ele é exponencial. Ele cresce muito rápido. Então, esse é um dos desafios. Como que eu faço para ter observabilidade, FinOps, que é uma técnica de você estar observando quanto você está investindo, quanto você está consumindo e até onde eu posso ir e como é que eu posso melhorar. Se você não tiver essas competências bem definidas, ser alfabetizado em IA, entender que tipo de solução você precisa utilizar, quais são os componentes e ferramentas. E o mais importante, aonde eu vou aplicar e validar se isso é sensível, se isso se torna sólido, ou seja, se é expansível para a sua operação. Essas são as principais competências. Entender o que é, como é que eu mapeio um caso de uso e como que eu torno isso sólido e contínuo para poder garantir que hajam mais soluções, porém diretamente aplicadas ao dia a dia, mas que precisa ser efetivamente eficiente, né? Precisa ser racional do seu negócio, precisa ser sustentável. Essa é a palavra que eu estava buscando. Não, é isso. E tem um outro ponto também, quando a gente fala do desenvolvimento da IA, a gente estava até brincando aqui que daqui a pouco vai ter mais agentes do que pessoas, e você até mencionou, né? Pode ser que já tenha hoje. Eu ainda acredito que vai levar um tempo, né, pra gente ter essa conta ali mais de agentes, né? Tomando decisões, etc. E aí, na área de tecnologia, a maioria dos profissionais começa na área de desenvolvimento, etc. Vai ser o fim do desenvolvedor analista? Não acredito nisso. Essa é um pensamento que o Andrew Ng, que é um super expert que eu acompanho há anos, ele inclusive é totalmente contrário a essa frase que foi dita recentemente pelo CEO da Anthropic, que iriam acabar os desenvolvedores. Primeiramente, essa IA que a gente conhece, ela não é autônoma, ela precisa ser acompanhada, você tem que ter o human in the loop, a pessoa aí no dia a dia para poder dizer o que ser feito, validar aquilo que é uma entrega e, o mais importante, acompanhar evolutivamente. É como uma criança que aprende a falar, que você tem que corrigir as falas que vêm errado, a IA não consegue fugir desse trabalho. Então, dizer que a gente vai ter uma escassez de vagas para desenvolvedores, eu vejo o contrário. A gente começa a trazer desenvolvedores que têm que ser melhor preparados para entender o que está sendo feito e não só pedir que a IA entregue coisa para ele. Então, eu queria trazer 2 pontos aqui. Não acredito, não vejo espaço para a gente poder perder esses novos desenvolvedores, esses analistas, esses juniors, por 2 motivos. Primeiro, porque essas pessoas precisam aprender para se tornar seniors. Se a gente começa a falar de não ter espaço para juniors, a gente começa a falar que não teremos seniors em 5 ou 10 anos, e isso não pode acontecer. O segundo passo, está muito ligado, é a carreira de desenvolvimento, ela vai se transformar, ela vai se tornar mais acessível. E isso é evolução natural. Se você for olhar o COBOL que os bancos usavam nos anos 70, nos anos 60, que era um profissional super mega especialista, e você só tinha grandes e enormes empresas que podiam utilizar por conta do custo da pessoa e do custo da infraestrutura, olha, vem para cá, né, 60 anos depois. Agora a gente tem a oportunidade de olhar aceleradores baseados em nuvem, baseados em soluções prontas, e por que não você mesmo criar a sua própria solução com aquilo que o mercado vem entregando de melhor, que é toda a cultura open source. Então você tem modelos open weight, que você pode baixar ligados a Llama, o próprio DeepSeek, que fez um baita barulho ali em janeiro de 2025. Verdade. Então existe espaço, sim. Não acredito nesse movimento de eliminação de vagas. Pelo contrário, é uma transformação de perfil. E para a gente encerrar aqui, o que você acha? Qual vai ser a empresa, né, um tipo de negócio vencedor na era de IA? Vai ser aquela que faz primeiro? Vai ser aquela que faz com governança? Vai ser aquela que cuida da ética? Vai ser uma mistura de tudo isso? Particularmente ética, privacidade e responsabilidade com os dados de qualquer cliente, isso não pode ser negociável. Isso é o primeiro ponto que tem que se observar. Olhando IA nas empresas, o primeiro passo que eu daria é a empresa tem que ser AI friendly. Ela tem que estar aberta para receber o novo com responsabilidade. Perceba que não é AI first, AI friendly. Está atento àquilo que você já faz para poder transformar.
Imagino que daqui uns 3, 4 anos, a gente começa a falar de AI first. Tudo que eu for fazer, deixa eu entender se já existe um componente, um agente, ou algum tipo de serviço que eu possa utilizar para poder dar maior velocidade naquela entrega que eu quero proporcionar. Então esse é o tipo de empresa que eu estou enxergando. E as empresas estão indo por um bom caminho, se abrindo para ouvir, para entender, e eu percebo isso nas aulas. A quantidade de pessoas, de profissionais, cargos executivos e do dia a dia, que estão ali nas áreas de desenvolvimento de negócio, estão procurando conhecimento para poder entender como que eu faço para transformar minha carreira e como é que eu faço para transformar minha empresa. Esse tipo de inspiração que eles trazem nas aulas mostra com clareza que o mercado está atento e, naturalmente, está se preparando para poder conseguir se manter. Agora, você fez uma pergunta para poder fechar. Quem vai sair primeiro? Eventualmente, quem tem a vanguarda, ele pode conquistar o mercado primeiro, fatalmente. Porém, geralmente quem segue ou quem está observando como que foi feito tem a oportunidade de fazer diferente e às vezes melhor. Então está sempre ligado muito ao corpo executivo, à estratégia da empresa, às pessoas que fazem parte e não à tecnologia. Nem tá ligado sempre é ser sobre o primeiro, né? Nem sempre é sobre o primeiro. É sempre sobre pessoas no fim do dia. São as pessoas que vão fazer a diferença. A tecnologia vai estar lá. Então, essas pessoas inspiradas, preparadas, educadas, que têm acesso ao conhecimento, à reciclagem, ao reskilling, como eu comentei, isso sim, eu vejo que vai gerar diferencial em qualquer empresa. Tanto que se fala muito em reskilling e upskilling e não em contratação, o que é excelente. É isso. Bom, muito obrigada de novo, Gailto, pela sua participação aqui hoje. Espero que vocês também tenham curtido a conversa, várias provocações, insights aqui para colocar em prática, para discutir no mercado. E a gente continua aqui no evento AI Brasil Experience e confira toda a nossa cobertura aqui diretamente desse super evento aqui em São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.